Ele sai pela 7 de setembro sem olhar para os lados. E pela janela vê a Conde da Boa Vista, a Ponte Duarte Coelho, a Avenida Guararapes, o Rio Capibaribe, como pela primeira vez. Que amargo encanto! Como é bonita a minha cidade, só agora percebo. Me perdoa, Recife, por ter sido tão brutal. Tu és, para mim, o mundo, o lugar da fraternidade que ainda não temos. Mas um dia vamos ter e tu serás a companheira e camarada da Revolução. Porrada, porrada, porrada! E os caras que não fazem nada! Ah, a ignorância é uma bênção, E tomara que você saia dessa próxima hora muito mais infeliz do que entrou. E hoje eu estou aqui, sabe com quem? Com a figura que eu quero conversar há muito tempo. Urariano Mota. Urariano Mota, nascido em 1950 no Recife, é um escritor e jornalista reconhecido por suas colunas em veículos de mídia alternativa e por suas obras, que abordam principalmente o período que marcou a ditadura militar no Brasil. Com trabalhos em revistas como a Carta Capital e Fórum, suas obras literárias, como Soledade no Recife e O Filho Renegado de Deus, exploram temas de opressão e resistência contra o regime ditatorial. Ele também homenageia sua cidade natal com o Dicionário Amoroso do Recife. Seu estilo mistura memória e crítica social, refletindo uma profunda luta por justiça e direitos humanos. Quem é Urariano Mota? Olha, João, eu sou escritor e jornalista, mas sou fundamentalmente escritor. E eu te digo com franqueza, eu fui fazer jornalismo na ilusão de que escrevendo como jornalista eu me realizava como escritor. Engano, que são coisas tão diferentes, sabe? Apesar do jornalismo literário, sabe? São coisas tão diferentes, é como você comparar, são águas diferentes, é água, as duas são água, mas é água de oceano, é o oceano, e outra é água de piscina, sabe? São coisas distintas, de profundidades diferentes, certo? Então a escrita, a literatura, possibilita a gente fazer profundidades, desenterrar memórias, sabe? E para a literatura não existe gancho. O gancho é a memória do escritor. Eu não preciso escrever como escritor, para escrever um romance, eu não preciso saber o que é que está na ordem do dia, se bem que isso é uma coisa que está virando uma moda, uma triste moda agora, escritores fazendo livros conforme a ordem do dia, o que é que está na ordem, sabe? Exato. Mas, Urariano, eu quero saber uma coisa. O senhor falou muito bem sobre literatura, mas falou muito pouco sobre você. E mesmo o que você falou sobre você mesmo, me soa uma coisa assim, muito desinteressante, porque a gente quer saber mesmo quem é o Urariano Mota, segundo quem não gosta de Urariano Mota. O que é que seus desafetos falam de você? Bom, os desafetos falam de mim o seguinte, o cara não tem senso prático, sabe? Não sabe ganhar a vida, sabe? Não sabe se fazer, teve oportunidade, jogou fora. E aí a gente tem que ouvir sempre, mesmo discordando, a gente tem que haver os desafetos, os inimigos, porque eles falam com tanta franqueza e alguma verdade devem ter, entende? E realmente houve oportunidades que eu perdi, que eu joguei fora. Uma delas foi a seguinte, foi escrever quando eu estava em São Paulo, no maior jornal de bairro que existia na América Latina, que era o Jornal da Semana, no bairro de Pinheiros, em que o meu chefe de redação era Raduan Nassar, entendeu? E era uma época em que só escrevia lá, sabe? Era Maria Rita Kel e por aí vai, entendeu? E eu joguei isso fora no dia em que eu escrevi sobre os nordestinos em São Paulo. E eu falei com tanta raiva, com tanto coração, sobre a exploração que se fazia sobre os nordestinos em São Paulo,
que foi a minha última matéria. O Raduan chamou o chefe, o menino que cuidava da redação, e disse: qual é o problema? Disse: Aureliano, é o seguinte, esse jornal, quem sustenta é o empresariado paulista. Foi o que você fez, Aureliano. Você arriou a calça do empresário, deu um chute na bunda dele. Como é que a gente vai ficar nesse jornal? É engraçado ouvir isso, né? Por mais que eu seja apenas um veículo, minha última matéria no jornalismo esportivo paulista foi exatamente falando sobre o quão o futebol nordestino, né, e a população, né, consequentemente nordestina, é visto como uma segunda casta, né? Isso. Mas aí, falando dos inimigos, você escreve muito sobre ditadura, a Isso. ditadura militar, Isso. né, que é um tempo de traição e ódio. Isso. O que é que vem na tua cabeça toda vez que você ouve alguém atualmente dizer que vivemos numa ditadura? Rapaz, a primeira coisa que me dá é um sentimento de profunda indignação, certo? Porque isso é uma coisa que quem fala é a direita, sabe? A direita que nadou de braçada na ditadura, sabe? A ditadura que nós vimos, que eu vi, entendeu? Eu estou com 7,3, aliás, eu vou para 7,4 agora, nos próximos dias, entende? E eu vi o que era a direita, como ela agia, o que ela fazia, sabe? Eu tinha, na época, uma vida dupla. Que vida dupla era essa? Uma esfera legal, onde eu aparecia como um cara que não estava na onda dos jovens, sabe? Da Jovem Guarda, porque a minha época é a época da Jovem Guarda, os programas da Jovem Guarda, e do outro lado tinha o Fino da Bossa, com Elis Regina e Jair Rodrigues, entende? Então eu era um jovem completamente fora de esquadro, tá entendendo? Que não estava nas festas de assustados. As festas de assustados tocavam muito a música do Iê, Iê, Iê. E eu não ia com isso, não estava nisso, entendeu? Então, quando eu vejo isso, eu sei que isso é uma coisa da extrema-direita, sabe? Que diz que nós estamos numa ditadura, sabe? O que eles querem é a volta da perseguição e assassinatos dos militantes socialistas. Hoje, quando o senhor escreve sobre a ditadura, é para fazer uma denúncia, é um processo para fora, ou é para curar seus próprios traumas? Eu já notei uma coisa, é fundamentalmente para curar meus próprios traumas. É uma coisa íntima, sabe? Como eu disse a você, o jornalista, ele escreve a partir de um gancho exterior, certo? Quer dizer, o jornalista diz: não, hoje eu vou escrever, chega na redação, hoje eu vou escrever sobre isso. Não, não é isso não. Você tem que escrever sobre isso agora. Aí você vai, senta, na época era a máquina de escrever, você sentava na máquina, coisa e tal, propôs, o cara disse: não é a sua opinião que interessa, não interessa. Você está escrevendo aqui a opinião do patrão. E corria até uma piada na época que dizia o seguinte: o cara chegou para o jornalista no estado de São Paulo e disse: faça um editorial sobre fulano de tal. O cara sentou-se e disse: mas contra ou a favor? Sabe? Então é o seguinte, enquanto que o escritor, ele escreve fundamentalmente atendendo a uma ordem interna, é uma ordem íntima, é um trauma, entendeu? E, naturalmente, em muitas oportunidades, a revelação desse trauma termina sendo uma denúncia contra a ordem vigente, contra os Bolsonaros da vida. Então o senhor, quando se propõe a escrever, é um ato de autoajuda? Sim e não. Eu vou dizer sim e não porque até parece Caetano e Gil, né? Sim e não. É o seguinte, sim pelo seguinte, porque tem uma autoajuda, porque eu estou mergulhando nos meus traumas. E, ao mesmo tempo, não é. Porque quantas vezes, escrevendo, em vez de curar o trauma, eu aprofundo. Eu aprofundo, porque você, quando escreve, sabe, a memória que você desenterra, sabe, você desenterra coisas que até mesmo você não tinha consciência. Você escreve para ganhar consciência do que você tinha e não sabia. Então, de qualquer forma, é algo benéfico para você. Sim. Agora, profunda, às vezes, muitas vezes, aumenta de um jeito tal, sabe, que você fica, sabe? Então você concorda que a ignorância é uma bênção? A ignorância é uma bênção,
mas eu não quero viver essa maldição da bênção. Eu não quero. Essa maldição, quero ter bem longe de mim, sabe? Eu prefiro, sinceramente, morrer com a consciência, sabe? Do que viver, eu sou feliz. Eu sou feliz de quê, rapaz? De quê? Essa felicidade, rapaz, essa felicidade, as pessoas não se dão conta que a felicidade, sabe, é uma utopia. Você tem uma felicidade por alguns momentos, sabe? Mas o homem que vive feliz, que diga eu sou feliz, ele não está sabendo de nada. Ele não tem consciência do país em que vive, da situação em que está, ele não tem nem consciência que nos próximos minutos dele ele é um homem morto. Ele vai ser morto. Porra, como é que você tem a consciência de que você vai morrer? Não, eu estou feliz, eu sou feliz com isso. Pelo amor de Deus. Ótimo. Eu acho que aqui ele deu um resumo daquilo que é a proposta do próprio podcast aqui. Mas descubra o sabor único de nossas cervejas artesanais, feitas com ingredientes selecionados e um toque de criatividade. Cada gole é uma explosão de aromas e sabores. Seja para relaxar ou celebrar, vá sempre Vido Chef. Experimente nossa linha APA de frutas tipicamente nordestinas como umbu, cajá e pitanga. Do Chef, a cerveja para quem manda bem. Mas o senhor fala muito sobre o Recife, né? Isso. Naquilo que o senhor escreve. Até que ponto são lembranças do Recife que você viveu e até que ponto é a visão do novo Recife que o senhor tem? Olha, não é a visão do novo Recife. É fundamentalmente o Recife que eu vivi. E eu notei uma coisa, João, que eu acabava de escrever um romance, ou eu estou terminando de escrever um romance, e quando eu caminho pelo Recife, sabe, eu vejo as pessoas passarem, eu digo, eu já vi esse cara. Ele não sabe que eu já vi. É como se aquelas pessoas que eu tivesse visto dos anos 70, sabe, eles tivessem ressuscitado, eu estivesse vendo de novo. Eu estou vendo. Quando eu vou pelo Recife Antigo, eu estou caminhando pelo Recife Antigo, eu vejo aqueles trilhos dos bondes, sabe, que ainda existem em algumas ruas. Eu digo, o Recife me fala. Eu estou sentindo, o Recife me fala. É uma cidade de muitas vozes que me fala. Então, esse é o Recife que eu sei, que eu conheço. É o Recife da identidade, sabe? Da minha identidade e da identidade da geração que eu vi, entende? Vou lhe dizer mais uma coisa. Às vezes eu não me dou conta, é uma coisa pessoal, íntima, eu não me dou conta que o tempo passou e eu fico vendo aquele tempo. Uma vez eu marquei com um amigo meu para me encontrar com ele na biblioteca da Católica. Muito bem, da Universidade Católica. Uhum. Aí eu cheguei lá. Gente, cadê a biblioteca? Onde é a biblioteca? Onde é aqui? Aí eu falei para a moça, olha, aqui não era a biblioteca? Ela disse era. Oxe, por que não é mais? Eu estava aqui, eu vi essa biblioteca. Ah, meu senhor, isso foi nos anos 70. Olha, ele passou. Eu digo, porra. Para escrever este romance aqui, a mais longa duração da juventude, entendeu? Eu fui na pensão onde eu morei, que é retratado nesse romance. E acredite você, a profunda ironia. Nessa pensão, onde eu abriguei um amigo meu que estava perseguido pela ditadura, que já é falecido, a quem eu dedico o romance, o jornalista e escritor Marco Albertin, pai de Bruno Albertin, que é jornalista também, entende? Então, essa pensão onde eu morei, que fica no cruzamento da Avenida João de Barros com a Suassuna, é hoje a Faculdade de Direito Pinto Ferreira. Está lá no cruzamento. Ou seja, onde não havia lei, hoje é uma faculdade de Direito. E eu cheguei lá para a moça, eu coloquei isso no romance, lá para a atendente, eu disse, olha, eu queria ver, eu poderia ir lá em cima no primeiro andar para ver onde era. Mas por que eu sou aluna? Eu disse, não, eu queria, é que eu já morei aqui no tempo que era pensão. Ela já olhou para mim assim, meio esquisito, sabe? Isso aqui era uma pensão, e eu morei aqui nessa pensão, entende? Como é o nome do senhor? Como é o nome do senhor? Eu disse, Urariano. Ela disse, ururururu, e começou a rir. Eu botei isso no romance. Entendeu? Ela começou a rir, entendeu? E aí que fiz eu não pude ver
o lugar, hoje, o lugar onde eu dormia, com o mimeógrafo escondido, as novas gerações não sabem. Mas o mimeógrafo era uma espécie de gráfica portátil, porque a gente rodava os panfletos nele, sabe? Rodava os panfletos para depois distribuir, entendeu? Então, era um panfleto debaixo da cama, dentro de um saco de supermercado Bom Preço, tá? E ao lado meu, um perseguido que a dona da pensão não sabia que ele dormia ali, sabe? Ele ficava abrigado lá, para você ter ideia, ele só usava o banheiro pela madrugada. É quando ele saía para ir no banheiro e depois voltava. Eu saía e deixava. Quando eu almoçava lá embaixo, eu pegava metade do almoço e dizia, eu estou levando metade do almoço aqui, que mais tarde eu preciso lanchar. E aí a cozinheira notou solidariedade fantástica. Ela botava mais comida no meu prato, sabendo que eu ia levar para outro, entendeu? Isso me comove até hoje, porque ela era uma mulher negra do povo, ela entendeu, sabe? Eu digo no romance, ela queria abrigar aqueles terroristas debaixo da saia dela, sabe? Pois bem, eu não pude subir, aí eu saí e fiquei lá fora, olhando a janela onde eu ficava, olhando o movimento, e aí eu pus no romance de que eu era um cara, no ano 2000, falando para outro em 1970, e eu acenei para ele, ele acenou para mim, entendeu? Naquela circunstância, a gente não sabia se ia viver o próximo dia, sabe? Porque, de repente, a repressão batia. Se a repressão batesse, não sobrava nem a alma. Não sobrava nem a alma, entendeu? Então a gente vivia sempre com a perspectiva de que vai ser morto. A gente não tinha a perspectiva de atingir a idade que eu tenho hoje, sabe? Ninguém tinha essa perspectiva, porque todos os nossos amigos, companheiros estavam morrendo jovens, sob torturas. E qual era a idade que se morria? Era a idade de 18, 19, 20, 22, 23 anos. Ninguém chegava aos 40, rapaz. Ninguém chegava aos 40, que era morto. Entende? Então é isso. É esse Recife que fala para mim, sabe? E eu não consigo me desgrudar dele. Eu não consigo me desgrudar dele, porque isso faz parte da minha identidade. Não é, eu não estou obedecendo ao que está na moda. Não, não é isso não. Isso é a minha identidade. E eu sei que falar sobre a ditadura hoje é mais necessário do que antes, porque existem muitos jovens que pensam que a ditadura porque na ditadura não tinha ladrão. Como não tinha ladrão? Na ditadura, qual era a paz que havia? Era a paz dos cemitérios, sabe? Não tem consciência, sabe? De que na ditadura você era perseguido. Censura à imprensa, total. Censura à música popular, total e absoluta. Censura ao cinema. Como é que esse era o país? Como dizia Médici, sabe? Esse é não verás de um país como este, sabe? Na verdade, o verdadeiro lema de Médici era o seguinte: Brasil, ame ou deixe-o, que o Pasquim colocou muito bem depois do seguinte: o último a sair que apaga a luz do aeroporto. O último a sair que apague a luz. E você, arrombadinho ou arrombadinha, que hoje se acha no direito de dizer que vivemos numa ditadura, grave essa fala aqui do nosso querido Urariano para a eternidade, para você fazer essa comparação para saber se a gente vive numa ditadura mesmo. Me diga uma coisa, qual é o grande autor da literatura que você aconselha não ler? Não ler, Isso. aí é bronca, sabe? Não ler. Não ler. Para mim fosse para ler. Não aí ler. seria fácil. Seria fácil. Meu E Deus. seria a lista muito extensa. Muito extensa. A gente tem pouco tempo. Verdade, não ler. Rapaz, você me surpreende agora com isso, o que ele não deve ler, coisa e tal. Olha, eu não sei dizer exatamente o nome agora, nominá-lo, mas
é autor de autoajuda, aqueles autores que são best-sellers, sabe? Que entram na Bienal do Livro e tem frisson, sabe? Tem aqueles ataques histéricos para ver esses caras. Esses caras não levam a nada, minha gente. Não vá por esse caminho, não, que é horrível. As pessoas têm que ter consciência que a vida é só uma. Sabe? A vida é só uma. Então você tem que aprofundar os seus dias. E aprofundar os seus dias, não vá para esses caras, não. Eu não sei nominá-lo, não sei exatamente quem. Porque é uma coisa seguinte que, como eu digo em casa francês, é o seguinte: Francisco, certos assuntos a gente não deve conversar na hora que a gente está comendo. Então vamos evitar qualquer assunto sobre Bolsonaro, coisa e tal, porque isso dá uma indigestão, sabe? Está jogando veneno no organismo, sabe? A gente não fala nesse cara, não. A gente fala depois. Vamos falar de outra coisa, de outros assuntos, sabe? Vamos falar na porrada, na cadeirada que o Datena deu, sabe? Isso é mais seguro, é mais sensato. É mais divertido, inclusive. Mas aí a gente falando sobre coisas ruins, né? Aí tem algo que é ruim. Pode ser bom para alguns, ruim para outros, mas é a morte. Isso. A gente está chegando, né? Cada um ao seu passo, mais próximo da morte. E o que é que o senhor acha que vai encontrar depois que morrer, além de um imenso, né, e silencioso nada? Olha, além do nada, nada. Sabe? A morte é a perda da consciência. E eu lembro aquela frase magistral de Joaquim Nabuco, nos últimos momentos dele, ele dizendo: doutor, tudo menos perder a consciência. Sabe? Quer dizer, a morte é a morte da consciência. Então, a pessoa, por exemplo, que está tendo vida vegetativa, seria mais razoável que ele já tivesse partido, entendeu? Porque a morte é a morte da consciência. Quer dizer, depois da morte, nada. E aí, todos nós temos aquele pavor, o terror da morte. Quem me tirou esse terror da morte foi uma frase de Pedro Nava. Pedro Nava, que terminou depois suicidando. Pedro Nava dizia o seguinte: olha, as pessoas pensam o terror da morte, coisa e tal, é aquela figura do defunto. Mas as pessoas precisam ver que o defunto e a pessoa não tem nada a ver. São duas coisas absolutamente distintas, sabe? O defunto não tem mais nada a ver, é aquele corpo que está ali, esqueça. Não tem mais nada a ver com a pessoa que foi, entendeu? Aquela pessoa que um dia foi, entende? Então, esse medo da morte, de ficar... As pessoas chegam a pensar o seguinte, que eu vou apodrecer, eu vou ficar trancado debaixo de terra. Não, não é você. Você já era, você era antes. Aquele que era antes não vai apodrecer. Aquele que era antes vai sobreviver dos atos que você fez e das coisas que você escreveu. Este é você. Sabe? Aquilo que Tolstói dizia muito bem também é o seguinte, que a mulher dele ficava pesquisando, procurando arrancar os diários dele para ver o que está escrito no diário. Ele disse: as pessoas não sabem que o que eu escrevo é o que eu sou. Eu sou o que escrevo. Não preciso do meu diário, não. Então, o que você é o que você faz. O que João é são as entrevistas que ele faz, o trabalho que ele faz, isso é o que João é. Depois que morreu, pode jogar no lixo, está tudo bem, está tudo certo. O cadáver pode jogar fora, no lixo. O que vale é o que a gente está fazendo agora. Para o escritor, o que ele escreve. Para você, João, que dá margem ao escritor e ao jornalismo, é o que você faz. Isso é o que é. O resto, esqueça. Agora uma pergunta que talvez o senhor não goste de ouvir. Certo. Quando foi e por que foi que a esquerda morreu no Brasil? Primeiro do que tudo, João, você está muito equivocado. Sabe? A esquerda não morreu no Brasil. A esquerda continua e como continua. Olha, nós temos um presidente que, queiram, quer não, é um homem de esquerda que veio da esquerda. Nós temos um partido, sabe, que tem o Partido Comunista do Brasil, sabe, que tem a ministra da Ciência e Tecnologia, certo? O PCdoB está na frente de levar
o seu xará para prefeito do Recife. Está na frente com o PSB, sabe? Então, a esquerda não morreu. E a esquerda, ela continua, sabe? Não só aqui no Brasil, como no mundo. Ela continua, entende? Então, eu acho que enquanto houver injustiça, não existe morte da esquerda. Então, precisa da esquerda. Então, aqui o senhor culpa cada vez mais o cidadão médio, né, o trabalhador, o oprimido, está inclinado à direita, né, ao ponto de pessoas como Bolsonaro, pessoas como Pablo Marçal, serem tidas em consideração exatamente nos nossos redutos clássicos, que são as regiões mais pobres das cidades. Isso é uma discussão que tem que ser travada e, seguramente, nisso ocorrem duas coisas. Primeiro, erros da própria esquerda em procurar... Eu estava dizendo a Francesca um dia desse, olha, Francesca, a gente critica muito os evangélicos, aquela pregação dele, mas a gente precisa saber por que os evangélicos estão ganhando tantas pessoas no meio do povo. Sabe por quê? Eu vou dizer. Eles estão presentes nos piores momentos. Se você vai para o enterro, você vai para um velório, de repente aparece um cara lá pregando. O cara está pregando naquele momento. Você vai para uma igreja, o que é que acontece? Eles dizem que você ter a fé em Deus vai trazer você emprego. E dificilmente você vê gente desempregada nas igrejas, porque os irmãos, eles se cotizam, eles favorecem, e isso termina gerando novas crenças no meio do povo. Agora, tem duas coisas. Apesar do livro, eu acho que é de Schopenhauer, que ele diz que é o mundo como vontade e representação, certo? Eu acho que o mundo não se faz só com vontade. Isso na esquerda, os comunistas chamam de atitude voluntarista. Não é só uma questão de vontade. Se fosse só por vontade, a esquerda já tinha feito a revolução. Mas não é isso. Tem que ver a história, como a história está transcorrendo, entendeu? Aquilo que Marx disse muito bem, quando houve um levante dos operários, ele disse que a esquerda, os operários quiseram assaltar os céus. Isso é uma frase linda, rapaz. Quiseram assaltar os céus e não conseguiram. Foi a repressão mais cruel que houve, sabe? Então é o seguinte, a esquerda já tentou fazer a revolução, na esquerda no Araguaia se tentou fazer, sabe? E fracassou. Mas era um momento histórico que não foi possível fazer. Então tem coisas que estão na história e que estão também na esquerda. A esquerda erra muito. E quem não erra? Os camaradas dizem muito bem, só não erra quem não faz. Quem não faz, não erra. E já está errado, né? Mas acha, eu não cometi erro. Eu não cometi erro. Também não fizesse porra nenhuma. Como é que não se comete erro? A parte boa, né, de entrevistar um cara como esse é que, ao contrário de todos os roteiros que eu faço, eu não ponho nenhuma citação antes de fazer uma pergunta, porque eu sei que ele vai fazer todas. Tá certo? E a literatura, no fim das contas, ela serve para mudar algo ou apenas para registrar aquilo que a gente não consegue mudar? Bom, primeiro o seguinte, eu vou para a segunda parte, depois volto para a primeira. A segunda parte, a literatura não é registro. Ela não registra. Para você ter ideia, João, ela aprofunda a realidade. Repara só. Eu até escrevi um texto sobre isso e não divulguei ainda, está escrito. É o seguinte, os escritores que são cientistas. As pessoas dividem ciência e literatura, sabe? Eu disse, olha, existem escritores que são cientistas. Vou lhe dar um exemplo concreto. Quem, além de Marcel Proust, descobriu aquele tempo que você redescobre a partir de quando você toma um chá? Isso sempre houve, mas ninguém havia escrito sobre isso, Marcel Proust. Pois, quem, melhor do que os gregos, falaram, sabe, os trágicos gregos, sabe, falaram sobre o amor do filho pela mãe,
a ponto de Freud, que é também um grande escritor, Freud, sabe? Ter buscado os mitos gregos para dizer o complexo de Édipo, o complexo de Electra, sabe? Quem é o escritor, por exemplo? Eu não quero nem falar em ficção científica. Isso é o óbvio, né? Eu quero falar, por exemplo, em cientistas que também são escritores, né? Galileu tem textos que são maravilhosos. Galileu, o físico Galileu, tem textos. Nós temos um dos maiores físicos do mundo, recifense, Mário Schember. Mário Schember, que era judeu, comunista e um físico renomado em todo o mundo. Mário Schember era também crítico de arte. Quer dizer, era também escritor. Então, a literatura ela não é só registro. Quando eu escrevi O Filho Renegado de Deus, eu pude descobrir o amor que havia da minha própria mãe pelo irmão gêmeo dela. Só que era um amor impossível, além do incesto. Além do incesto, era um amor impossível. Era irmão gêmeo dela. Por quê? Porque o meu tio era gay. E era uma fase, em 1958, em que os homossexuais não apareciam. Se aparecessem, eram apedrejados. Era oculto e reprimido, sabe? Esse meu tio, entendeu? Então, eu descobri, escrevendo um romance, o amor impossível dela, que ela tinha pelo irmão. Ela queria mais do que o amor fraterno, ela queria o amor carnal. Uma mulher, sabe, espoliada. O amor carnal pelo irmão, que dava almoço ao irmão escondido do marido. Escondido do marido, entende? Então, ela é mais do que o registro, que ela aprofunda a realidade. Agora, a coisa anterior, você colocou duas coisas, eu fui para a segunda e fiquei na segunda. Uhum. A primeira era se ela serve, se a literatura serve para mudar a realidade. Ah, sim. Repara só. Há muita gente, há um ditado popular que diz que a poesia, inclusive está no samba de Noel Rosa, a poesia não dá camisa a ninguém. E dá, viu? Até que dá. Você não vai ficar rico sendo escritor, certo? A não ser que seja Paulo Coelho, né? Tirando Paulo Coelho, que é o autor que mais vende, um dos autores que mais vende no mundo, em todo o mundo, entendeu? E eu tinha raiva de Paulo Coelho por isso, mas por isso que ele é boa gente, é boa pessoa, sabe? É gente boa demais, é um homem de esquerda também, certo? Mas é um bom escritor? Bom, aí é complicado, mas é gente boa, né? É gente boa. Lobão também é gente boa. Pois é. Né? E é um ótimo artista, mas politicamente é uma pessoa deplorável. Então, o que é que acontece? Existe até gente boa, que é muito bom em outras artes, que não é bom escritor, e todo mundo toma como bom escritor. Eu não vou dizer, porque eu vou falar mal de um irmão da esquerda. Eu não quero fazer isso, entendeu? Mas ele é compositor, só digo isso. Então, é o seguinte, dizem até, mas aconteceu comigo, vou lhe contar um fato. O escritor, eu acho genial isso, o escritor, ele não defende tese, ele conta a história das pessoas. Quem quiser que extraia alguma tese daí. Na minha adolescência em Água Fria, uma vez chegou um amigo meu e disse, olha rapaz, está tendo um concurso de redação lá ele estudava no colégio universitário, lá em Dois Irmãos, entendeu? Fazendo cursinho lá, surgiu um concurso de redação, tu podia me fazer essa redação para mim? Tu sabe que eu sou ruim de redação? Aí eu fiz a redação para ele. Muito bem. Meses depois, ele me disse que a redação que eu fiz tirou o primeiro lugar e ele ganhou uma camisa de prêmio. Eu digo, mas rapaz, eu lascado, não tenho nenhuma camisa. E ele muito cínico, eu disse, o que é que tu queria? Que eu pegasse a camisa e rasgasse em duas partes? Não podia, só dava para um, rapaz. Foda-se. Então a poesia deu não a poesia, mas a redação deu a camisa, né? Deu uma camisa para ele. Pronto. Deu uma camisa para ele. E o primeiro conto que eu publiquei, que eu ganhei dinheiro, foi na revista Ficção. Eu ganhei dinheiro, tinha um prêmio para publicar lá. Não foi muita coisa, mas me deu. Eu fui para o Savoy, que ficava lá na Avenida Guararapes, tomei cerveja com galeta. Eu disse, pronto, que maravilha, estou ganhando dinheiro com a literatura.
primeiro cachê que eu ganhei com o teatro, Sim. eu sou ator também, Sim. eu acho que foi R$50. Foi os melhores R$50 que eu ganhei na minha vida. Coisa boa. Mas como jornalista eu não ganhei tanto dinheiro, não. Eu ganhei muito. Tu vai ganhar dinheiro com essa entrevista, viu? Tô desconfiado. Tomara. Mas o que eu ganhei foi aborrecimento. Muito. Aborrecimento e frustração. Muito. E por falar em frustração em jornalismo, o que é que lhe frustra mais enquanto jornalista? É a ignorância em relação ao passado ou a indiferença a ele? Olha, é de um jeito tal que eu não aguento mais tá vendo a Globo News e vendo aqueles comentaristas dizendo bobagem, sabe? O que eles dizem de bobagem, e eles falam a bobagem com o ar mais, sabe, o Demétrios, porra, ele fala, sabe, o cara esquerdo, rapaz, Lula vai ter que ouvir esses caras, porque senão ele não consegue governar direito. Puta merda, como é que esses caras têm essa arrogância, sabe, e essa ignorância, sabe? No entanto, eu sei de um grande jornalismo que houve no Brasil, na fase da ditadura, que era chamada imprensa alternativa, o que João Antônio botou o nome de imprensa nanica, entendeu? Era o Pasquim. O Pasquim vendia 100 mil exemplares por semana. É uma coisa extraordinária. O Pasquim acabou pelo terror da direita. As bancas que vendiam, os caras estavam explodindo as bancas de revista que vendiam o Pasquim. 100 mil exemplares por semana. Teve o jornal Movimento, teve o jornal Opinião, certo? O grande autor de telenovela, Agnaldo Silva, daqui do Recife, ele começou no tempo do jornal Última Hora, que havia uma sucursal do Última Hora aqui no Recife, depois foi ser jornalista policial do jornal O Globo, certo? E depois se transformou em autor de telenovela. Um bom autor de telenovela, sem dúvida, certo? Quer dizer, o que mais me constrange, sabe, é a arrogância, sabe? E mais, os caras confundem, eu te falei isso ontem, sabe? Dizendo o seguinte, os caras confundem o valor dele com o valor do veículo. Como o veículo leva ele em todo lugar, o cara se sente, sabe? O apresentador da Globo Nordeste não pode falar em qualquer lugar, aqueles... Eita, é ele, a voz está reconhecida, e o cara pensa que o valor é dele. Sai do veículo para ver o teu valor. A nova estampa da Golf Story é um chamado à revolução ambiental. A estampa Revolução Ambiental é mais do que um design. Ela é inspirada na natureza e no compromisso de mudança. O que a gente quer, na verdade, é te convidar para esse movimento em prol da natureza, do mangue, para gerações futuras. Voltando para o Recife, como é que está a cidade onde o senhor vive? Se bem que o senhor vive em Olinda. Sim, é verdade. Como é que está Olinda? Como é que está a cidade onde o senhor vive? A cidade de Olinda está completamente, sabe, desprezada, sabe? Aquela cidade que Luciana Santos levou a ser tomada como patrimônio da humanidade, sabe? Rapaz, patrimônio, não está mais com o atual prefeito. E o Recife, hoje, o que eu mais sinto, sabe, é o centro esvaziado. O centro do Recife, que para mim sempre foi o coração do Recife, sabe, está esvaziado. O prefeito está agora com um projeto de retomar, sabe, botar as pessoas para habitarem lá no centro da cidade, e vai ter uma universidade, vai ter um campus universitário no centro do Recife agora. Eu acredito que volte. Agora, eu só queria a volta do Savoy, sabe? Tanto que eu queria a volta do Savoy, que não existe, sabe, mais, sabe? Seria maravilhoso que o Savoy pudesse voltar. E o Recife hoje, você vai para o Recife Antigo, sabe? E no Recife Antigo não está uma parte fundamental do Recife. As pessoas não vão gostar disso, mas é verdade, que eram os prostíbulos. O Recife foi, chama-se, gentrificado, sabe? Aqueles casarões, o Recife funcionava até 6 horas da noite. Depois das 6,
eram os prostíbulos, eram as prostitutas, sabe? Mas ali também havia cultura. Ali também havia gente do Recife, sabe? Os maiores caras, artistas de cinema que vinham para o Recife, depois eram levados para lá, sabe? E eu entro aqui com uma cena do Recife Antigo, de uma pessoa que morava na pensão e que passou mal lá no Recife. Teve uma disenteria, está aqui. Aqui agora, essa parte do prostíbulo, para mim, bateu no meu coração. Porque um certo período, eu fiz algumas entrevistas, né, em prostíbulos, mas de maneira completamente aleatória. Sim. E as melhores histórias que eu já ouvi não foram grandes escritores, não foram grandes intelectuais, foram as prostitutas e os taxistas. Arretado. Agora eu vou estrear um quadro novo. Se eu vou estrear, é novo, né? Obviamente. Né? Que chama-se Fogo ou Faia. Né? Fogo, obviamente, é você tocar fogo na pessoa. E faia é, digamos que uma gíria para fumar um cachimbo da paz, confraternizar, bater um papo. Urariano, eu vou dizer o nome da pessoa, você vai dizer se toca fogo, Eita, né? Ou se fuma, dá uma faia com ele. Um cachimbo da paz. Está preparado? Seja o que Deus quiser. Pronto. O primeiro, Carlos Lacerda. Fogo! Fogo por quê? Olha, a coisa mais odiosa que existe é o ex-comunista. É odioso. Ele fica pior do que um fascista. Carlos Lacerda foi do Partido Comunista, entendeu? O pai dele, Maurício Lacerda, foi do Partido Comunista, certo? E Carlos Lacerda se transformou naquela fera, sabe? Um homem de extrema direita, sabe? Agora, ele guardou, ninguém passa pelo Partido Comunista imune não, fica. Ele guardou o tempo da cultura que ele tinha quando comunista. Diz que num dos debates no Congresso Nacional, um deputado virou-se para ele e disse: o senhor para mim, sabe? O senhor para mim, as suas palavras para mim são autêntico purgante. E ele respondeu para o cara: e o senhor é a consequência desse purgante. Olha aí. Ernesto Geisel. Fogo! Por quê? Ditador. Tão bonzinho? Pois é, tão bonzinho. As pessoas pensam que os assassinatos que havia durante a ditadura eram coisas, usam até a expressão, nos purões da ditadura. Não havia purão. Eles eram torturados abertamente, não havia purão. E a ordem vinha de cima. Geisel, vinha a ordem lá de Geisel, não é para sobrar ninguém. Eita. Leonel Brizola. Ah, Fire, que pena, meu Deus. Uma faia com ele. Tranquilo. Que coisa boa, mas por quê? Brizola. Rapaz, primeiro porque ele era um homem de esquerda, segundo porque ele foi um resistente, e segundo que ele deu, um amigo meu que vive no Rio disse, com o Leonel Brizola, foi a primeira, sabe, é com uma espécie de revolução social, que as pessoas dos bairros periféricos, dos bairros, desceram para a Zona Sul, ele ligou com linhas de ônibus. De repente, sabe, a garota de Ipanema estava vendo um neguinho lá. Oi, o que está acontecendo? Um neguinho aqui? Pois é, foi com Brizola. Esse eu acho que vai ser o mais fácil de todos. Luiz Carlos Prestes. Ah, é Fire, rapaz. Primeiro porque ele é uma figura histórica. Ele fez a coluna Prestes, que foi a maior, sabe, a maior campanha que se fez. Ele atravessou o país na coluna Prestes, entendeu? Um homem que morreu sempre com as convicções dele, entendeu? Diferente, sabe, de outros comunistas que ex-comunistas, entendeu? Ele morreu comunista, foi comunista, e mais um detalhe que muita gente não sabe: Prestes entrou para o partido levado por um intelectual, Astrogildo Pereira, que foi lá na Argentina dizer: Prestes, você pode... Ele já tinha atravessado a coluna Prestes. Venha Partido Comunista, e trouxe ele, Astrogildo Pereira, um teórico. Por que Astrogildo Pereira? Que foi o cara que amou profundamente a obra de Machado de Assis. Um intelectual, foi quem ganhou Prestes por marxismo. Agora, eu acho que se esse estava fácil para Faia,
Esse próximo acho que está fácil para o fogo. Jair Messias Bolsonaro. Olha, se eu pudesse, ele já estava morto. Se eu pudesse. E Lula? Ah, meu Deus do céu, muito fire, muito fire. Primeiro porque ele é pernambucano, certo? Mas também tem tanto pernambucano filho da puta, né? Não é o caso, bem, certo? É um homem que veio do movimento sindical, também não é por aí, certo? É exatamente o governo que ele está fazendo. E ele, recentemente, ele criou um programa, sabe, para atendimento às mulheres que estão grávidas, sabe, as gestantes, sabe. Eu disse, rapaz, que coisa linda, sabe. Se a minha mãe morreu gestante, sabe, eu digo, olha, se minha mãe pudesse atravessar de 58 a 2024, ela sobreviveria ao parto. Morreu com a criança no ventre aos 9 meses. Eita. Esse eu acho que tem a chance do senhor querer ficar no caminho do meio. Mas eu vou perguntar, Getúlio Vargas. É difícil, viu? É muito difícil, porque ele tem duas fases, né? Tem a fase do Estado Novo, né? E tem a fase da redemocratização, em que ele volta e que ele procura fazer um bom governo, sabe? E eu não sei. Eu vou dizer, então, fogo e fire. Pronto. Esse eu deixo, porque eu também não sei dizer se é um ou se é outro. Fernando Henrique Cardoso. Fogo! Por quê? Primeiro o seguinte, esse cara, quando foi presidente, era um cara que tinha vindo da esquerda, certo? Mas fez um governo, sabe, em que ele botou as reformas liberais para frente. Quer dizer, ele atapetou o caminho para Bolsonaro. Na verdade é isso, Fernando Henrique Cardoso, sabe? Agora, foi um cara que foi de esquerda, sabe? Mas depois a presidência dele, sinceramente, foi terrível, não deu. Emílio Médici. É brincadeira, né? Emílio Garrastazu Médici foi o autor, foi o dono, foi o período de maior terror no país, sabe? Esse cara levou jovens que tinham sido da guerrilha, sob tortura, para ir para a televisão, dizer que estavam renegando as suas convicções, que estavam se fazendo terrorismo, sabe? Não eram mais terroristas. O trauma foi tão grande que um desses jovens, que tinha um sobrenome que é Nicei, sabe? Depois suicidou-se. Do peso que ficou nele, do que ele fez, da droga que fez, entendeu? Uhum. É isso. Eu deixo sempre o mais importante por último, né? João Paulo Guma. João Paulo Guma, fogo ou fire? Fogo ou fire? Oxente, é fire total. Por quê? Porque, primeiro, ele é um bom jornalista. Segundo, porque ele abre espaço para que a gente diga o que pensa, entendeu? Provocador, muito provocador, entendeu? Mas isso faz parte do bom jornalista, entendeu? E ele não é um jornalista comum. É um jornalista que tem filosofia, sabe? Que veio da filosofia e adora a literatura. Como é que eu não posso... Se eu estivesse fumando, voltasse a fumar, nós íamos fumar um bom cachimbo. Aí tá certo. Agora, eu acho que a pergunta mais fácil eu deixo para o fim, porque a pessoa já está cansada, né? É. E não tem mais por que ficar pensando tanto, né? O que é a vida? Isso não é pergunta fácil. Isso não é pergunta fácil. Fácil foi a pergunta de perguntar o que é que vem depois da morte, né? O que é a vida? Eu venho procurando aprender todos os dias. Acredite você, eu estou com 7/4 incompletos, completo agora no dia 29 de setembro, entendeu? E eu venho aprendendo, sabe? Estou sempre a revelação, coisas que quando você pensa que sabe, não sabe. A pior coisa que tem, João, é você pensar que sabe. É horrível. Você tem que ter consciência da sua própria ignorância, sabe? Essa consciência que está... É aquilo que Sócrates dizia muito bem, eu só sei que nada sei, sabe? Quer dizer, a vida, eu venho até hoje procurando saber o que ela é. E eu vou morrer sem saber o que ela é, mas procurando aprender sempre. Pronto, agora você olha para aquela câmera ali, ó. Imagina que a pessoa que você mais odeia nesse mundo
está vendo você. Sim. Diz tudo aquilo que você gostaria que ela escutasse agora. Primeiro do que tudo, a pessoa que eu mais... Mas eu quero que você diga o nome da pessoa. Ah, sim. Olha, o Bolsonaro, eu digo com franqueza. Eu gostaria de ser um homicida, mas não sou. Sabe? Eu não sei nem atirar. Sabe? Na verdade, além de não saber atirar, eu não sei nem brigar, nem lutar. A minha luta preferida é através do que eu escrevo. É assim que eu escrevo. Mas eu gostaria muito de saber atirar, sabe? Eu encontrava vocês, ó filho da puta, tu vai morrer bem devagar, viu? Que é para pagar de você ter usado o nome de Ustra quando você votou no impeachment de uma grande mulher que foi Dilma. Você tem que morrer. E eu quero ser o autor da sua morte. Eu só posso fazer isso através da literatura. Feliz ou infelizmente. Então me dá aqui a mão, que é a única coisa falsa desse programa, né? Eu agradeço bastante a presença aqui de Urariano Mota, tá certo? Tomara, né, que você volte sempre e que o sempre dure bastante. Eu também espero isso, que o sempre demore pelo menos mais 5 anos. Eu só quero mais 5 anos para realizar o que eu estou pretendendo fazer. Nada, rapaz. Vai bater os 100. Tomara. Tá certo? Ignorância gratuita, gente. A ignorância, esse nome deveria ser dito pelo próprio Dionísio, por Eros, por qualquer um que achasse que trata-se de um bem comum e interessante. A ignorância é uma bênção. E tomara que você tenha saído dessa última hora muito mais infeliz do que entrou. É preciso ter paciência com o inevitável, porque a tragédia maior não é a morte, e sim o silêncio imposto ao longo da vida. Há uma aceitação que mata, um conformismo que fere. O silêncio é mais mortal do que o grito.